Olá, meu nome é Elisa Alecrim, Alecrim com N, e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história com os meus diários. Eu aprendi a ler e a escrever com a minha prima, Rafaela Alecrim, com M. Porque, enfim, só meu pai que tem nome diferente, aí eu tenho nome diferente também. Desde que eu consigo me lembrar, eu gosto de ler e de escrever. Eu comecei lendo o Gibi da Turma da Mônica e comecei escrevendo diário. Eu comecei escrevendo diário, eu lembro disso. Assim, vagamente. O primeiro diário que eu lembro de ter, eu devia ter entre 10 e 11 anos. E era um diário mesmo. Eu ganhei um caderninho que tinha o desenho de um ursinho azul, eu acho, na capa. Eu não tenho mais ele. Mas era aquele que tinha tipo um cadeadinho assim que você encaixava na entradinha. Ele tinha uma chave. Meu irmão lia esse diário. Mas eu só escrevia coisa da escola também, não tinha nada demais. Que era o que eu tinha pra escrever na época, né? E na mesma época também eu tinha um caderno de música. Porque, enfim, sempre fui essa pessoa que pensou muito, que sentia muito e precisava escrever as coisas, entendeu? Botar em algum lugar. Eu não lembro quando isso ficou mais forte, só que eu lembro de sempre ou escrever músicas ou ter algum caderno. A lembrança mais forte que eu tenho é do ensino médio. Eu até recebi um depoimento no Orkut. Se você é dessa época, você vai me entender. Eu basicamente estou dizendo quão velho eu sou. Só por dizer que eu recebi um depoimento no Orkut de uma colega de classe que dizia que tava sempre eu no meu cantinho lá com o meu caderninho. Então eu sempre fui essa pessoa que escreveu muito. Dessa época, eu lembro de ter uns 3 cadernos, pelo menos. Eu gostava de ir nas papelarias com a minha mãe. E aí eu via aquele monte de caderno legal e eu queria todos. Mas eu comprava um de cada vez naquela época. Hoje em dia eu compro tudo. Eu fazia dos cadernos os meus melhores amigos. Então eu escrevia tudo que eu precisava neles. De letra de música, a pensamentos aleatórios, a coisas da escola, porque eu não era tão organizada naquela época, então ficava meio que tudo misturado num caderno só, mas eu conseguia me achar. E aí eu lembro de ter tido 3 cadernos nessa época. Um tá com a minha melhor amiga, porque eu achei que seria uma boa ideia entregar toda a minha vida pra ela, pra fazer um canal no YouTube, e ela acabou não levando essa ideia adiante, porque, né, eram coisas muito pessoais que eu escrevi ali. E eu tenho um pouco de vergonha dela estar com esse caderno até hoje, mas, enfim, né, minha melhor amiga, tá tudo bem. E o que sobrou foi esse aqui. Ele é da minha fase do ensino médio, e nele tem um monte de coisas aleatórias, convites pra festas, tem letra de música, tem trecho de música, começa com um raio-x. Se você é da década de 90, pegou o começo dos anos 2000, quando você ia na banca e tinha aquele monte de revista dos seus artistas favoritos, e uma das páginas era raio-x, que era basicamente uma pergunta curta para uma resposta curta, você vai entender o que eu tô falando. Só que esse raio-x aqui não é meu não, é de uma tal de Liz Storm. As coisas que estão escritas aqui, elas me envergonham um pouco menos do que coisas que eu escrevi há menos tempo atrás. De 2010 a 2012, eu meio que não conseguia escrever muito. Eu lembro que eu tive um hiato, assim, de ficar muito tempo sem conseguir realmente me expressar através da escrita. É claro que nesse momento, nesse tempo, eu tive agendas em que, de uma forma ou de outra, eu acabava colocando algum pensamento, alguma coisa bastante aleatória ali, mas não era uma coisa muito específica, e eu usava agenda no trabalho, então assim, era meio misturado. Eu falei que eu não era muito organizada nessa época. E aí em 2013 eu peguei este caderno e comecei a reescrever as coisas. Só que eu leio essas coisas aqui e eu fico, quem é essa pessoa? Porque não reconheço muito, mas seguia a mesma vibe. Era o quê? Textos, trechos de música, Nossa, que legal. Não lembrava. Então, são trechos de textos, trechos de música, textos meus, pensamentos aleatórios, trechos da Bíblia, porque nessa época que eu tava na igreja. E, enfim, esse tanto de coisa. De 2014 a 2018, a coisa meio que se dividiu. Eu usava esse caderno aqui e esse aqui, só que esse aqui era o meu diário oficial. Esse caderno aqui eu escrevi de tudo um pouco, só que ele não era o diário oficial. Só que tem um monte de coisa aqui dentro também. Letras de músicas, cifras de músicas, trechos da Bíblia, tem composições minhas aqui. Foi quando eu comecei a querer me organizar. Então eu tenho mais ou menos um planejamento semanal aqui das coisas que eu queria fazer. Listas de músicas que eu queria aprender, que eu queria tocar. Frases que eu gostava.
listas de filmes pra assistir. Eu lembro que aqui eu comecei a querer entender o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Eu comecei enfim, a caminhada mais pra perto de quem eu sou hoje, entendeu? Nessa época e nessa época. Gosto de dizer que esse é o primeiro diário desta fase da minha vida. Eu comecei ele em 2014 e terminei em 2018. Eu gosto muito desse caderninho porque ele tem um tamanho perfeito para ser um diário. As folhas dele não eram pautadas e ele ficou bem gordinho depois que eu terminei de escrever e eu gosto muito do fato dele ser bem diferentão. E esses adesivos aqui foi o que colei, obviamente. Nessa época que eu lembrei o tanto que eu gostava de ter um lugar para escrever e o quanto isso é terapêutico pra mim. Eu acho que foi nessa época aqui que eu também, entre 2014 e 2018, que eu fiz terapia e eu recobrei essa necessidade e essa ideia de escrever as minhas questões em algum lugar. Depois desse aqui, veio esse aqui, que é um caderno da loja Nath Araújo, que eu fui apaixonada. Essa capa, eu acho ela perfeita. Meu plano secreto para dominar o mundo. Eu tava numa fase meio cor-de-rosa, então eu quis muito esse caderno. Ele é pautado. E eu acho que foi agora, né? Agora, olhando pra esse diário, eu acho que ele foi a coisa mais a minha cara que podia ter sido na época que foi. Foi com esse caderno aqui que eu comecei a tradição de começar um diário no dia do meu aniversário. Eu comecei esse diário no dia 24 de dezembro de 2018. Eu ia falar de 1900 e alguma coisa. E terminei ele no dia 24 de dezembro de 2019. Tem colagens de coisas que eu queria, tem, enfim... Querido diário. Com, sei lá, tem as minhas visões de coisas que eu desejava pra mim. Que eu desejava não, que eu desejo ainda, né? Tem o meu ingresso do show de Sandy Júnior. E no final dele eu comecei a colocar várias perguntas que eu queria responder de um determinado período até o final do diário, que seria o dia do meu aniversário seguinte. E aí veio este aqui, que é um caderno da CCXP 2016, que eu acho que eu já até falei sobre ele aqui num outro vídeo, que é de um sábado qualquer. E eu abandonei esse aqui. Eu comecei ele também no dia do meu aniversário, eu acho, ou foi depois. Eu comecei ele no dia 25 de dezembro de 2019. Só que ele é um caderno muito grande e o fato dele ser pautado também, sei lá, eu não me adaptei muito bem com esse aqui. Eu fiquei bastante tempo sem escrever e sobrou bastante folha. E eu falei, eu não vou mais continuar com ele como o diário. Eu posso usar esse caderno pra uma outra coisa agora. Mas eu não me adaptei muito, porque eu achei ele grande demais e, sei lá, tipo, não rolou. Mas eu acho um caderno muito divertido, a capa dele é bem legal. E, enfim, ele é todo legal, só que não funcionou como diário pra mim. E aí, por último, que é o meu atual, que é esse aqui, todo pretinho. As folhas deles não são pautadas, que é o que eu prefiro pra ter um diário. Ele tem essa fitinha aqui pra marcar a página, ele tem um elástico e ele tem um tamanho ok. Eu espero que ele fique gordinho também quando terminar, igual o outro. Mas é isso, é o que eu tô usando no momento e tô curtindo. Escrever pra mim sempre foi uma coisa bastante terapêutica. E uma coisa que eu fui reparando com o passar dos anos é que tem um quê de mágica também nesse negócio. Que eu acho que quando você se desprende de ter que fazer sentido ou de ter que cumprir uma expectativa do que esperam que você diga, você se desprende de muitas outras coisas e você deixa de criar resistência para muitas outras coisas. Então pode ser que a força daquilo que você está sentindo quando você escreve seja tão grande que você acaba trazendo certas coisas para sua realidade. A primeira coisa que eu lembro de ter acontecido nesse sentido, eu devia ter de 13 para 14 anos e foi num caderninho, tipo uma agenda, com a capa da RBD. Eu estava numa tarde em casa com muito tédio e eu lembro que eu comecei a imaginar como eu gostaria que a minha situação naquele momento fosse. Então eu escrevi que eu queria ir pra festa, que eu queria ter amigos e não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que eu não lembro exatamente porque eu não tenho mais essa agenda, mas eu lembro que eu escrevi algo nesse sentido, de querer sair, de querer conhecer pessoas, ter amigos e tudo mais. E naquela mesma semana, um colega da minha turma
apareceu lá em casa. Isso foi muito bizarro porque a gente nem se falava direito. Mas o que aconteceu? Eu tinha começado a aprender a tocar violão e ele morava no caminho que eu fazia pra ir tocar violão. E os amigos dele tinham uma banda. E eles queriam ver se eu, sei lá, conseguia integrar essa banda, se eu podia tocar e tudo mais. E aí me chamaram pra festa de aniversário de um desses meninos, que era na rua seguinte à minha rua. E aí eu fui nessa festa. Óbvio, minha mãe me levou e me buscou, que era na rua do lado da nossa, praticamente. E aí minha vida deu uma volta nesse momento, porque aí eu conheci mais pessoas, e a gente ensaiava todo final de semana, e a gente começou a fazer show, enfim, várias coisas aconteceram. E eu lembro que depois eu olhei para aquilo que eu tinha escrito e falei, caraca, não é que aconteceu isso aqui? E essa foi a primeira coisa que aconteceu, porque coisas muito bizarras continuaram acontecendo depois de muito tempo. E a última coisa que rolou, que eu lembro de ter acontecido, foi que no dia que eu conheci o meu namorado, que agora é meu namorado, mas naquela época ele não era, eu escrevi sobre ele no meu diário, porque eu percebi que a partir daquele momento alguma coisa mudaria. E aí, tempos depois, a gente começou a namorar. Pois é. Isso acontece muito também com as minhas músicas, porque às vezes eu escrevo uma coisa numa situação específica que eu tô vivendo e, tipo, ok, uma música sobre aquela situação, mas que não faz, sei lá, jus à situação. E aí, tempos depois, aquela música encaixa numa outra situação que eu tô vivendo no presente. Eu fico, como assim? Eu escrevi essa música 5 anos atrás, como é que ela tá fazendo sentido agora? Coisas que acontecem quando você escreve sem ficar se julgando muito. O seu diário, ele é a sua própria história, contada por você mesma. E aí você não precisa ter medo do que você sente, do que você pensa, das coisas que você deseja, porque você está escrevendo pra você. E aí, como eu falei, dependendo da intensidade daquilo que você sente enquanto você escreve, pode ser que algumas coisas até virem realidade depois. E além disso, você consegue manter um mapa dos seus padrões mentais. Se você tá focando mais nas coisas boas ou nas coisas ruins, se você, enfim, fala mais sobre coisas boas ou sobre coisas ruins. E isso não tem a ver com ser certo ou errado, falar sobre coisas boas ou coisas ruins. A gente só não pode esquecer que a gente é responsável pela energia que a gente coloca em tudo aquilo que a gente faz. Não dá pra você plantar uma banana e esperar que você vai colher um caqui. Eu vejo a escrita de uma forma muito terapêutica, mas eu também acredito nela como uma ferramenta pra você criar a sua própria realidade. E dá pra fazer as duas coisas, tá? Eu acredito que ao longo da vida a gente recebe diversas pistas de quem a gente é, do que a gente veio fazer, da vida que a gente merece viver. Só que a gente perde tanto tempo esperando que as respostas venham de fontes externas que a gente esquece de se conectar com quem realmente pode encontrar essas respostas, que pode dar essas respostas, que somos nós mesmas. Eu também acredito que é possível reunir essas pistas, mapeando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos através daquilo que a gente escreve em cadernos, em diários, em agendas com a capa do RBD também. Então a minha ideia é trazer ideias, trazer insights, trazer ferramentas para que você use a escrita da sua própria maneira, para que você se conecte com você mesma e, além de se descobrir, você possa traçar uma rota, um caminho que te leve para mais perto daquilo que você quer e especialmente para mais perto de quem você realmente é. Se você quiser saber mais sobre diários, até sobre os meus mesmo, se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, por favor, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e me siga no Instagram, @alecrim com N. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo vídeo.